Valeu, torcedor! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, aproveita e já te inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o teu like. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque agora há pouquinho Antônio Brum concedeu uma entrevista coletiva lá no CT Luiz Carvalho e falou, por óbvio, sobre o clássico Grenal e as polêmicas que vem acontecendo desde o início da semana. A folga, o Renato não ter se reapresentado na segunda-feira, a situação toda. Vamos falar ainda do clube interessado em Gabriel Mack e ainda Soteldo parece estar mais distante do tricolor nesse momento e eu vou te explicar os detalhes de tudo isso. Bora falar sobre Grêmio? Deixou o teu like? Então bora, vamos falar sobre a entrevista de Antônio Brum, hoje após o treinamento do tricolor, foi pra frente dos microfones, falou com a imprensa e, por óbvio, falou com o torcedor. Antônio Brum foi perguntado de primeira, de cara, sobre aquele tempo de folga que os jogadores tiveram desde a semana passada até o início desta semana. No caso, folga que teve fim na segunda-feira, quando os jogadores se reapresentaram. Na segunda, a ausência foi do técnico Renato Portaluppi. Só que o Brum, ele fez questão de abrir a sua entrevista já dizendo que foi uma folga previamente combinada com o elenco e com todos os funcionários, tá? Porque ela estava atrelada a um bom resultado diante do Fortaleza. Lembra? O jogo, jogamos contra o Botafogo, depois na semana seguinte o jogo contra o Botafogo, e o Fortaleza, perdão, e o Grêmio teria um tempo, né, nessa data FIFA. Mas o que aconteceu? A CBF acabou marcando o jogo contra o Atlético Mineiro durante a data FIFA. E foi mantido esse acordo. Os jogadores tiveram seus 4 dias, venceram, no caso, o Fortaleza, tiveram seus 4 dias, e aí sim o Grêmio cumpriu com a sua parte. A mesma situação com o técnico Renato Portaluppi. Não viram um motivo para o Renato estar na segunda-feira, porque foi um treino físico e não tático e técnico. E essa pergunta, ela existiu, porque alguém tinha que perguntar. Afinal de contas, o Grêmio divulgou que o treino da segunda-feira foi tático e técnico. E o Brum explicou que isso foi um erro da comunicação do clube. Não houve treino tático e técnico. As imagens que nós vimos, por exemplo, dos jogadores com a bola, o Brum, ele acabou explicando que hoje o treino físico também é feito com bola, afinal de contas os jogadores não gostam de estar fazendo só treino físico, gostam também de trabalhar com bola, e por isso as imagens que nós vimos dos jogadores com bola num treino físico. E o treino físico, no caso, foi o que aconteceu na segunda, sem o treino tático e técnico que o próprio Grêmio acabou divulgando no release que mandou para a imprensa, no caso, um erro da comunicação, segundo Antônio Brum. Bom, eu quero seguir com vocês aqui sobre outro assunto, porque o Brum foi questionado sobre o resultado do Clássico Grenal, se isso pode impactar na decisão ou nas decisões no final da temporada. E o Brum, claro, ele disse que é óbvio que isso não impacta. Não é um jogo que vai ser o balizador, né, diante de tudo o que aconteceu na temporada. Muitas coisas serão debatidas. Mesmo que o Grêmio vença bem o Grenal, muitas coisas terão que ser discutidas e debatidas, e isso vai acontecer lá no final da temporada. Claro que é uma resposta mais genérica, né? Ele iria falar dessa forma, afinal de contas, não foi exatamente a pergunta, mas o que a gente tem em mente? O Renato agora vai pro Clássico, daqui a pouco o Grêmio mete uma goleada no rival, no Beira-Rio e tudo mais, já se cria uma outra situação pro Renato, uma outra energia, uma outra, né? E aí, claro que a situação dá uma melhorada, tira um pouco da pressão, né? E foi nesse nível a pergunta, e o Brum entendeu e já colocou, no caso, a sua resposta também. Agora, o que não tem como mudar, o que não tem como ser diferente é a situação da arbitragem. Afinal de contas, a escolha do Bruno Arleu não convenceu nem a diretoria do rival e muito menos a nossa. Tanto que o Brum fez questão de dizer que a escolha do árbitro, ela foi uma escolha errada. O Bruno Arleu já teve problemas com o Grêmio, né? Não quis seguir muito nessa história, o Brum, porque ele justificou que quem está condicionando a arbitragem é o rival. Afinal de contas, ele nunca viu acontecer uma reunião para tentativa de mudança de árbitro. E eu falei isso aqui para vocês. Na sexta-feira da semana passada, o Inter fez uma reunião com o CNM, que é o
o presidente lá da comissão de arbitragem, justamente para tentar mudar a arbitragem para o clássico. No mesmo dia, praticamente, em que o Bisol, que é o vice de futebol deles, criticou o Antônio Brum pelo Brum ter dado uma declaração após o jogo contra o Atlético Mineiro falando sobre os erros de arbitragem. Então, assim, na mesma situação em que o Bisol criticou o Brum, chamando até de uma atitude retrógrada, né, de estar condicionando a arbitragem, no mesmo dia, o presidente deles e o próprio Bisol teve uma reunião com o CNM pedindo a mudança da escolha da arbitragem para o Grenal. Então, assim, quem está realmente condicionando a arbitragem? Quem foi na CBF tentar mudar o árbitro foi o Inter. Se isso não é condicionamento de arbitragem, eu não sei do que se trata. E o Brum fez questão de colocar isso na sua fala também. Fato é que o Brum disse que espera que o árbitro, no caso o Bruno Arleu, passe despercebido. Só que ele fecha com uma frase aqui, que ele diz o seguinte: o Grêmio seria o atual campeão brasileiro se não fossem os erros de arbitragem. Ou seja, ele já colocou de cara essa situação da arbitragem como um grande problema para o clássico, uma grande dúvida, um grande mistério do que pode acontecer. E eu quero trazer para vocês um outro ponto, tá? Não é só a escolha do Bruno Arleu que é um problema. Para nós, gremistas, a escolha do VAR também, ela está se tornando uma questão. Porque sabem quem foi o escolhido para ser o VAR desse jogo? Marco Aurélio Augusto Ferreira, árbitro de Minas. Tu não te lembra desse árbitro? Eu vou te refrescar a memória. Esse é o VAR que confirmou a expulsão do Monsalve naquele lance contra o Botafogo. O VAR daquele jogo será o VAR do Clássico Grenal. Então é importante nós estarmos atentos nesses movimentos, tá? Muito importante. O Bruno Arleu ele vai chegar pressionado pelo Inter, ele vai chegar pressionado pelo Grêmio. O Bruno, inclusive, cita que no caso, o presidente do Inter chamou o Bruno Arleu de vagabundo e isso foi colocado em súmula e ele deverá ser penalizado por isso. Então o Bruno Arleu chega numa pressão do rival, chega numa pressão do Grêmio, só que eles têm um detalhe, eles estarão em casa. E isso pesa. Isso pesa muito. Quero seguir com vocês para falar sobre outra situação, porque o Bruno ele foi questionado sobre a fala do Roger. Ontem eu trabalhei com vocês aqui, o Roger dizendo que conhece bem o Renato, que ele aproveita bem essa questão da pressão externa para motivar internamente os jogadores. O Bruno ele meio que desconversou e disse que não viu problema nisso, que o Renato também conhece muito o Roger foi, no caso, assistente do Renato. Então é legal que os dois tenham esse conhecimento um do outro, trabalharam por muito tempo juntos e não vê nada demais nessa história. No encerramento da coletiva, o Bruno foi questionado sobre Felipão. O que aconteceu? Houve uma conversa? Houve uma aproximação? Ele disse que não teve conversa, que não tem absolutamente nada acertado para o ano que vem, de qualquer maneira que seja para técnico, seja para jogador, não tem absolutamente nada sobre contratos sendo discutido nesse momento, e assim as situações só serão feitas a partir do final desta temporada. Palavra do vice de futebol, uma palavra oficial. O próprio Felipão também já se manifestou, dizendo que não teve procura do Grêmio, sendo que o próprio Felipão acabou confirmando em entrevista para a Rádio Guaíba que foi procurado pelo Grêmio, e eu mostrei isso aqui para vocês. Então, assim, é normal as partes negarem, é normal as partes dizerem que não tem nada, mas a partir do momento que o próprio Felipão vai pro rádio e diz que houve, bom, aí não tem como a gente acabar dizendo que não tem nada, né? Enfim, foi um trecho da entrevista do Bruno, uma entrevista que foi mais na cobrança da arbitragem, uma resposta ao rival que andou falando besteira. O Renato, essa situação do Renato, da reapresentação, também precisava ser esclarecida pelo torcedor, nós precisávamos ter esse posicionamento da direção, e isso aconteceu nessa entrevista coletiva do Bruno, essa entrevista pré-Grenal, beleza? Vamos seguir? Vamos falar sobre o interesse de dois clubes no Gabriel Mack. Afinal de contas, o guri está prestes a assinar o seu primeiro contrato profissional com o Tricolor, e duas equipes, como eu já disse para vocês aqui, estão interessadas no passe dele. O Chelsea deu aquela esfriada, há quem diga até que o negócio não sai mais, o Chelsea não viu como uma boa possibilidade, um alto valor, 24 milhões de euros, para um guri que nem no profissional está ainda, então se afastou bastante o Chelsea e hoje praticamente não há negócio com esse clube.
O detalhe todo é que existem duas equipes que estão sondando e conversando com o Grêmio. Uma dessas equipes, o Diogo Rossi conseguiu descobrir e trouxe para nós hoje pela manhã, é o Borussia Dortmund. Borussia da Alemanha está interessado no passe do Gabriel Mack e conversa com o Grêmio nessa possibilidade de contratação do guri ali na frente. É importante nós salientarmos, ele deverá assinar o seu contrato profissional com o Grêmio até a semana que vem, no máximo. Ele está, sim, num projeto muito importante para se tornar uma das alternativas pro grupo principal, para a próxima temporada. E todo o projeto que já tinha sido desenhado e que vinha acontecendo quando o Chelsea estava interessado no jogador, vai seguir acontecendo de forma natural. O Grêmio vai manter todo o projeto para o Gabriel Mack, não é porque o Chelsea saiu da situação que o Grêmio não vai colocar o guri para jogar na próxima temporada também, tá? Segue o mesmo planejamento e agora descobrindo que uma das equipes é o Borussia Dortmund. Quero falar com você sobre a situação do Soteldo pra gente encerrar o nosso vídeo aqui, mas antes eu preciso falar com você sobre ela, a KTO.com, a nossa casa de apostas. Se tu ainda não tem cadastro lá na KTO, tá esperando o quê? Aqui nesse QR Code, se tu escanear e apontar a câmera do teu celular, tu vai diretamente pro site da KTO. Lá tu faz o teu cadastro, tu coloca o cupom Diogo, tá aqui embaixo, e tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Mas é pra tu brincar e te divertir. A KTO não é um site de investimentos, é um site de apostas. Então passa lá na KTO, brinca, te diverte, mas com muita responsabilidade. Se tu for maior de 18 anos, KTO.com, código Diogo, então te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Muita responsabilidade, tá? Quero encerrar com vocês falando sobre a situação do Soteldo, gurizada. O Grêmio está mais afastado do Santos nesse momento, nessa conversa com o Soteldo. Não há uma negociação, não há uma conversa. Afinal de contas, o Santos bate o pé querendo os $5. Chegou a pedir Cristaldo, falou em Gustavo Martins. O Grêmio, o quê? Vocês estão loucos? Não, não é assim que a banda vai tocar. Então o Grêmio está fazendo o quê? Um recuo. Há quem diga que é um recuo estratégico, tá? Mas o Grêmio se nega a pagar $5 milhões pelo passe do Soteldo. O Grêmio vai esperar, vai dar uma acalmadinha, vai ver o que o Santos vai fazer. O Grêmio tem interesse, tá? O Grêmio tem muito interesse, só que não vai fazer nenhuma loucura. $5 pelo Soteldo, o Grêmio acha muita coisa. Há quem diga nos bastidores que 3, no máximo, estourando ali 3,5, o Grêmio até paga. Agora 5... muito obrigado, procura outro então, tá? Um recuo estratégico, o Grêmio vai esperar, vamos ver o que vai acontecer, mas nesse momento o Soteldo, digamos assim, está um pouco mais longe do tricolor em 2025. E aí, o Grêmio deve pagar esse valor todo pelo Soteldo? Tu acha que vale o investimento? Ou o Grêmio deve procurar outro jogador que possa suprir a carência do Soteldo na próxima temporada? Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.